Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós, amém? Alegria estarmos aqui mais uma vez diante da mesa do Senhor e nós vamos desfrutar dessa mesa daqui a pouco, depois da palavra. E o Senhor ainda continua colocando no meu coração a sequência daquela palavra da última vez que nós tivemos aqui. A primeira mensagem foi sobre o pecado de Davi, o processo do pecado. Hoje nós vamos falar sobre as consequências do pecado e sobre o arrependimento de Davi. Amém? Nós vamos procurar ser bem rápido para a gente não atrapalhar a ministração da ceia, porque nós devemos celebrar a ceia sempre para lembrar do sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor então lá em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Quem não tem a Bíblia pode acompanhar na projeção, por favor. Amém? Então vamos. Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e um outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tornaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra lida, Senhor, e damos liberdade total ao teu Espírito Santo, para que passe em cada coração aqui nessa noite, incluindo o meu, para que haja transformação de vida, Pai, para que haja remissão de pecados, para que haja alegria, um renovo, como foi falado no louvor, que nós possamos permitir ao teu Espírito Santo que, através da palavra, renove a nossa vida espiritual, nos dê realmente a alegria de poder servir-te, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, certo que o Senhor nos ouve e faz de acordo com a tua vontade. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Então, irmãos, nós vamos falar sobre a parte 2, que é consequências do pecado e o arrependimento de Davi. Só que eu quero relembrar algumas coisas aqui da primeira mensagem. Quem que não estava aqui no dia que eu preguei a primeira mensagem? Que não estava. Então nós vamos dar uma pincelada aqui, ó. Irmãos, olha só, nós vimos o processo do pecado de Davi com Batseba. Davi era um homem tão usado por Deus. Ele era estrategista de guerra,
ele trouxe a arca de volta para a casa do Senhor. Ele foi um salmista que escreveu 73 dos 150 salmos que tem na Bíblia. Ele conduziu o povo em oração, em adoração, mas ele não conseguiu deixar de pecar. Cometeu o pecado de adultério e o pecado de homicídio. Então, por aí a gente vê como que um homem que servia tanto ao Senhor não resistiu ao pecado, que o Senhor tenha misericórdia de nós, então. É isso que nós precisamos pedir para o Senhor, bastante misericórdia. Porque se Davi, tão usado por Deus, permitiu que a sua carne tomasse conta dele e ele cometesse esses pecados, quanto mais nós. Então, era para Davi, só recordando, era para Davi estar na guerra. Mas naquele dia que ele cometeu o pecado com Batseba, a palavra fala que ele estava no terraço, estava dormindo até tarde, depois ele foi para o terraço. E nós falamos, o Senhor nos usou para falar que o problema é a preguiça espiritual. Muitos irmãos caem em pecado por causa de preguiça espiritual. E outra coisa, a gente está no lugar errado. Não era para Davi estar ali, era para ele estar na frente de batalha. Por isso ele caiu. E outra coisa, a zona de conforto, irmãos. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, luta, problemas, nós somos homens e mulheres de oração. Nós oramos, nós clamamos ao Senhor. Mas quando vai tudo bem, nós relaxamos. E foi estando tudo bem com Davi, o Senhor entregando os povos ali nas guerras para Davi, ele não perdendo nenhuma guerra, ele sendo conhecido pelo poderio de guerra que ele tinha, o que aconteceu? Ele deu mole para o azar. Ele lerdeou, ele abaixou a guarda. E nós sabemos que se abaixarmos a guarda, o inimigo não tem misericórdia. Misericórdia é um atributo de Deus. O inimigo não. O inimigo ele veio para arruinar. Então nós não podemos abaixar. Então tomemos bastante cuidado quando estiver tudo bem na nossa vida. Eu sou assim, quando está tudo bem, irmãos, aí que eu oro mais. Porque dá aquele sentimento assim, Senhor, está tudo bem mesmo. O que pode acontecer daqui para frente? Qual vai ser a próxima luta? Porque a tendência nossa é relaxar, irmãos, quando está tudo bem. Se a gente está passando por dificuldade, a gente ora muito. Se a gente está tudo bem, a gente para de orar. Então, tomemos cuidado com essa zona de conforto, né? Davi também ficou olhando para onde não era para olhar. Ele subiu ali no terraço e foi olhar lá dentro da casa da mulher se banhando. Irmãos, a palavra do Senhor, em capítulo 6 de Mateus, versículo 22 e 23, fala que os nossos olhos são lâmpadas do nosso corpo. Os nossos olhos são as lâmpadas do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo estará em luz. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo estará em imensa treva. Então nós precisamos tomar cuidado com os nossos olhos. Não podemos ficar olhando para qualquer lugar. Outra coisa, avisar a Davi que Batseba era casada. Irmãos, o Espírito Santo vive nos falando, nos dando dica, nos mostrando, sai dessa, não vai nesse caminho, não passa por aí, não faz isso, não junta com tal pessoa, não age dessa maneira, não fala tal palavra. Mas nós, assim como Davi fez, nós vamos a passos largos para o pecado também. Outro ponto. Todo pecado traz uma consequência para o pecador. Então é nisso que nós vamos começar a nossa mensagem hoje. A consequência do pecado. Essa parte da palavra do Senhor, essa porção que nós lemos, irmãos, de 2 Samuel capítulo 12, o Senhor manda Natã, o profeta, ir repreender a Davi. E a palavra falou para nós no versículo 1, o Senhor enviou Natã a Davi. Para quê? Para repreendê-lo do seu pecado. Irmãos, Deus sempre enviará profetas, Deus sempre enviará servos de Deus. Para quê? Para falar conosco que nós estamos errados. Por que eu falo que a palavra de Deus, eu gosto da palavra de Deus quando ela nos confronta? Porque quando ela nos confronta, ela nos desnuda, ela mostra quem realmente nós somos.
Porque nós e nós mesmos, nós gostamos de falar para os outros que nós somos humildes, que nós somos bons, que nós gostamos de ajudar as pessoas, mas o Senhor conhece o nosso coração, que às vezes não tem nada de bom em nós. Nada. A gente às vezes faz as coisas por fazer. Mas o Senhor mandou um profeta, um homem de Deus falar. E sempre o Senhor vai mandar homens de Deus e mulheres de Deus falar conosco, irmãos. Mas sabe qual que é o grande problema? Muitos de nós gostamos de ouvir qualquer pessoa, qualquer outra pessoa, mas não gostamos de ouvir o que o homem de Deus fala, que a mulher de Deus fala. Sabe por quê? Porque às vezes a palavra de Deus é dura. A palavra de Deus é dura. Mas, irmãos, a palavra de Deus precisa ser dura, a palavra de Deus precisa corrigir. A palavra de Deus precisa exortar-nos. Porque o Senhor, quando morreu na cruz, já foi a maior demonstração de amor, igual nós cantamos aqui. Foi por amor. Mas agora Ele nos deu a igreja, nos deu o Espírito, nos deu a palavra, nos deu os irmãos. Para quê? Para nos preparar para a segunda volta. Só que para nós subirmos com o Senhor para a glória, para nós reinarmos com o Senhor, nós precisamos passar por um processo de santificação. E esse processo de santificação sempre é atrapalhado pela nossa carne, conforme Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, que a carne milita com o Espírito o tempo todo. E é quando a carne milita e nós damos mais atenção para a carne, alimentamos mais a nossa carne, é que o pecado tem a oportunidade de nos vencer, como venceu Davi. Então é por esse processo que a igreja tem que passar na terra. Então é por isso que nós precisamos ouvir palavra sobre pecado, sobre inferno, sobre vida da alma. Nós precisamos ouvir palavra desse tipo. Mas nós precisamos dar ouvido aos homens de Deus. Quando alguém sobe aqui no púlpito para falar a palavra de Deus, nós precisamos parar, ficar atentos, irmãos. E deixar que essa palavra cause uma transformação na nossa vida. Às vezes eu gosto de ouvir um livro de autoajuda, eu gosto de ouvir um coach, eu gosto de ouvir um psicólogo, um terapeuta, que agora está na moda, um monte de enxurrada desses falando na internet. Tem um lado bom? Tem, eu também gosto de ouvir. Mas o melhor de tudo é a palavra. É a palavra do Senhor que é o melhor de tudo, irmãos. A palavra do Senhor é superior a qualquer teoria. A palavra do Senhor é superior a qualquer ensinamento. Porque a palavra do Senhor, ela é vida, ela é o próprio Cristo. Então não tem nada melhor do que a palavra do Senhor para a gente ouvir. É por isso que nós precisamos parar para ouvir a palavra do Senhor. Às vezes passamos vários minutos da nossa vida, horas, ouvindo podcast, vendo séries, e nós não passamos 10 minutos lendo a palavra do Senhor. Às vezes, quando a palavra demora meia hora, 40 minutos na igreja, esse irmão já está falando demais. Por quê? Porque a gente não gosta de ouvir. Mas o Senhor sempre vai mandar o homem de Deus falar com a gente. Sempre, irmão. Se nós somos ovelha, nós nos colocamos como ovelha do Senhor, o Senhor sempre vai ter uma palavra de pastoreio para nós. Agora, basta ter o coração aberto para receber. Então, que o Senhor possa dar o start em nós aí. Irmãos, o versículo 2 a versículo 7, Natã conta uma parábola para Davi que mostra-lhe quão mal foi o homem rico que pegou uma cordeirinha do homem pobre. Na verdade, Natã estava falando dele, que ele tinha várias mulheres a seu dispor no reino, e ele foi lá buscar a mulher de Urias. Olha só, Davi o que fez quando ficou sabendo? Esse homem não pode viver. Ele tem que restituir 4 vezes mais. Irmãos, nós precisamos prestar atenção quando o Senhor está falando com a gente, porque o Senhor está falando é comigo. O Senhor, quando está falando de pecado aqui nessa noite, está falando é com a irmã, com o irmão, com o bispo, com a pastora, com o missionário, com o diácono. É com todos nós, está falando comigo. Eu preciso crer que essa palavra é para mim. Se o Senhor está falando em pecado na igreja, é porque eu ainda estou pecando, eu ainda estou atrapalhando a obra de Deus, eu ainda estou atrapalhando a minha santidade, eu ainda estou correndo o risco do Senhor voltar e eu ficar. Essa palavra é para mim, irmãos.
E Davi achou que ele estava falando de outra pessoa. Não, o Senhor, quando vem exortar, ele vem exortar a mim. Está exortando hoje você, que está no banco da igreja, no culto. Às vezes eu penso assim, não, essa palavra para o irmão tal podia ouvir. Mentira, irmão. Essa palavra é para você que está aqui essa noite. Se fosse para outro irmão, Deus trazia ele aqui. Então prestemos atenção no que Deus está falando, pois o recado é para nós e não para os outros. A palavra do Senhor, irmãos, ela sempre tem direcionamento. Sabe qual é? O nosso coração. A palavra do Senhor tem como alvo o nosso coração. Porque o nosso coração é cheio de impurezas, é cheio de malícias. O nosso coração é enganoso, como diz a palavra. Então a palavra é para nós. Abramos o nosso coração para a palavra do Senhor. Olha o capítulo 9, versículo 9, o que fala? 12:9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Irmãos, nós como pecamos, nós estamos fazendo o quê? Você acha que nós estamos causando algo na vida de alguém? Olha aqui, irmãos. Não, o versículo 9 é bem claro. Quando pecamos, desprezamos a palavra do Senhor, fazendo mal perante ele. Eu posso estar pecando lá em casa, no meu quarto, na escuridão do meu quarto, na hora de dormir, que eu não estou pecando sozinho. Eu estou pecando diante do Senhor, contra a palavra dele. O versículo 10 vai falar que é contra ele também. Nós precisamos tomar cuidado com essa coisa chamada celular. Isso leva a gente para o pecado toda hora. Desculpe. Leva a gente para o pecado toda hora. Então, quando nós pecamos, nós estamos pecando, desprezamos a palavra do Senhor, fazendo mal perante ele. Às vezes o meu pecado ninguém tem conhecimento, nem a minha esposa. Mas o Senhor tem conhecimento. É contra a palavra que eu peco. E o versículo 10 fala que quando nós pecamos, nós desprezamos o Senhor, irmão. Isso tem que chegar a doer no nosso coração. Quando eu dou valia para a minha alma, quando eu deixo a minha carne solta, quando eu alimento a minha carne e peco, eu estou desprezando a palavra do Senhor e também desprezando o Senhor. Então, olha a seriedade disso. Isso é muito sério. Olha só, versículo 10 fala assim, ó. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser a tua mulher. Davi desprezou o Senhor. Desprezou o Senhor e desprezou a palavra. Quando nós pecamos, nós desprezamos o Senhor e desprezamos a sua palavra. Tão sério é isso. Quão sério é isso, né? Olha só. Porque a espada não se apartou da casa de Davi, Aminon, que era filho de Davi, estuprou a sua própria irmã, chamada Tamar. Olha só a seriedade disso, irmãos. Isso depois daquele pecado com Davi. Até então, estava tudo bem. Aí o que aconteceu? Tamar, o irmão dele, o Aminon, foi assassinado por ordem de Absalão, que não concordou com o que ele fez com a irmã. Já Absalão foi assassinado por Joabe, outro filho de Davi. Olha a quantidade de fratricídio. Irmão matando irmão. E Adonias também foi morto por ordem de Salomão. Ou seja, a palavra se cumpriu. Quando o profeta foi falar falar com Davi, a espada jamais vai se afastar da sua casa. Ele estava correto. Aconteceu a maior desgraça na família dele. Poderia acontecer. Por quê? Pecado. Então, às vezes, acontece coisa com os nossos filhos, irmãos. Por quê? Por causa do nosso pecado.
Aí a gente fica orando, Senhor, liberta o meu filho, Senhor, salva o meu filho, Senhor, traz o meu filho de volta para a igreja. Será que isso não é consequência do meu pecado, de ter o coração endurecido nas coisas do Senhor, de ter o coração voltado mais para mim do que para as coisas do Senhor? Será que o pecado que eu tenho cometido não tem atrapalhado o meu filho de voltar para a igreja? Muito sério isso, né, irmãos? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. O pecado que nós cometemos pode afetar toda a nossa família. Depois a gente quer colocar a nossa família no altar de Deus. Está vendo como que a palavra é para nós? Vamos lá, versículo 11 e 12. Versículo 11 e 12 fala assim: Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa citarei o mal, e sobre ti tomarei tuas mulheres, a tua própria vista darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Irmãos, olha só. Davi cometeu o pecado, foi em oculto, não foi? Pouca gente sabia, só quem ele mandou ir lá buscar a mulher. Mas seu filho o envergonhou na frente de todo o seu reino. Se a gente for no 2 Samuel, não dá para ler por causa do tempo, 16, do 20 ao 23, a gente vê que Aitofel, que era bisavô de Batseba, a qual Davi ficou sabendo quando ele perguntou quem era aquela mulher, e ele não respeitou, esse mesmo homem deu esse conselho usado por Deus para que o filho dele fizesse isso. Então, irmão, cuidado com o que fazemos às escondidas. Sabe por quê? Porque a luz vai trazer tudo à tona. O Senhor vai trazer tudo à tona. Tudo que nós fizermos escondido, o Senhor vai trazer luz e vai trazer o conhecimento de todo mundo. Quem tem mais tempo na presença do Senhor e sabe, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Fica, irmãos? Quantos irmãos que já tombaram pelo caminho por causa de pecado, fizeram escondido e depois o trem veio à tona e veio um monte de consequências para ele e para a família? Foram poucos que nós conhecemos? Não, foram muitos. É ou não é, Raul? Então nós precisamos tomar cuidado. Cuidado, irmãos. Eu preciso tomar cuidado, porque às vezes eu acho que eu estou lá fazendo as coisas escondidas, o Senhor vai trazer isso à tona. Muito cuidado com isso. Versículo 14. Olha só. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Irmãos, quando pecamos, damos motivo para blasfemarem contra Deus. Já pensou? Por causa de um pecado que eu faço, que eu cometo, aquela pessoa que vê, que é testemunho do meu pecado, ela blasfema contra o Deus Todo-Poderoso. Essa visão, irmãos, de que isso acontece, a gente precisa mudar isso. A palavra de hoje precisa mudar a nossa cabeça com relação ao pecado. Porque é muito sério. A gente despreza a palavra, a gente despreza o próprio Deus. A gente faz com que o povo do mundo, que não tem nada com o Senhor, blasfeme o nome do Senhor. Olha que coisa séria. Versículo 14, né, que nós acabamos de ler. O pecado não nos traz lucro. Olha só que importante isso. O filho, Natan falou com ele assim, o seu filho que nasceu com Batseba vai morrer. Sabe por quê, irmãos? O pecado não nos traz lucro, mas prejuízo. O pecado não nos traz alegria, pode ser até uma alegria momentânea, mas o final do pecado é tristeza. O final do pecado é luto. Então é muito mais fácil a gente negar nossa carne, não cometer o pecado, do que depois aguentar as consequências. E vou falar para vocês, nem todo mundo tem peito para aguentar as consequências do pecado. Nem todo mundo tem peito para aguentar as consequências do pecado. Por isso que tem gente que peca, sai da presença do Senhor e quando vê já foi de braço dado para o inferno, com o diabo. Por quê?
porque não teve peito para segurar a onda. Então, quando eu não tenho peito para segurar algo, é preferível não fazer. Até isso a gente tem que tomar cuidado. Irmãos, vamos falar então agora sobre as consequências, nós já vimos, são muitas, não são? Agora vamos falar sobre arrependimento. O que aconteceu com Davi diante dessa situação, mesmo sofrendo todas essas consequências terríveis que nós vimos, o que aconteceu com ele para Deus falar lá em Atos que não conheceu ninguém com um coração como o de Davi? Vamos lá. Olha só, o versículo 13, olha o que Davi falou. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Aqui começa o arrependimento de Davi. Ele reconheceu que o pecado dele não foi contra Urias e Batseba, mas foi: pequei contra o Senhor. Aqui começa um arrependimento eficaz na vida de Davi. Davi reconheceu que pecou contra o Senhor. Então, antes de pecarmos contra o próximo, pecamos contra o Senhor. Será que essa é a nossa visão? Será que nós somos pessoas como Davi, quando nós cometemos pecado, a gente fala: Senhor, me perdoa. Ó Senhor, eu pequei foi contra ti. Será que nossa oração é essa? Não é, né? Talvez a gente é tão altivo que a gente peca e ainda joga a culpa na outra pessoa. Mas, irmão, o Senhor sabe e o Senhor está vendo todas as coisas. Isso precisa mudar a nossa forma de enxergar o pecado. Quando nós pecamos, nós estamos pecando contra o Senhor. E ai daquele, irmãos, que se levantar contra o Senhor. Então nós estamos nas mãos do Deus Altíssimo. O Senhor é amor puro, mas o Senhor também é justiça. Então nós precisamos tomar cuidado com o pecado. Vamos lá, que o tempo lá vai. Olha só, como forma de arrependimento, Davi, como salmista, ele escreveu 2 salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51. Então vamos abrir lá no Salmo 32, só para a gente ver alguns versículos lá. Por favor. Salmo 32. Olha só, 32 nós vamos ler do 3 ao 5. Fala assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, olha só. O pecado tem o poder de esmagar até os nossos ossos, segundo Davi. Sabe o que é? O pecado causa dor. O pecado causa dor. Quem tem problema em ossos aí sabe. Quando chega essa época de frio assim, dói demais, não dói? Eu tenho um joelho ruim aqui, e quando vira o tempo, dói demais. Quando dá um esbarrão, parece que está arrancando ele fora. Então, Davi fala assim, ó: o pecado tem o poder de esmagar os meus ossos, pois a mão do Senhor pesa dia e noite sobre o pecador. Irmãos, as mãos, quando nós pecamos, não dá uma agonia na gente? Essa agonia por quê? É porque as mãos do Senhor estão sobre a gente. Estão pesando sobre nós. Os nossos ossos estão sendo esmagados pelo pecado. É por isso que tem um mínimo de conhecimento do Senhor, um mínimo de uma vida de santidade, quando peca, fica moído. Que é o Senhor que mói mesmo. Olha só, é necessário que haja confissão de nossos pecados ao Senhor, pois isso gerará arrependimento, metanoia, mudança de mente. É por isso que Davi fala então aqui no 5. Ó. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confessa, irmão. Pecado, uma vez eu ouvi uma frase assim, ó: pecado confessado é pecado perdoado.
Então nós precisamos confessar os nossos pecados quando nós vamos orar ao Senhor. Essa noite faz esse teste. Confesse todos os seus pecados que você lembrar diante do Senhor. Você vai ver que alívio, irmão, que vai ser. Quando nós confessamos nossos pecados ao Senhor, é um alívio. É um alívio para nós. É um alívio para a nossa alma, para o nosso espírito humano. Então nós precisamos confessar os nossos pecados, abrir a nossa boca. Mas talvez nós somos tão orgulhosos que a gente tem, assim, até dificuldade de dobrar o nosso joelho do lado da nossa cama e falar: Senhor, eu pequei dessa maneira, eu pequei contra ti, Senhor, eu pequei contra o irmão, eu pequei contra minha esposa, eu pequei contra o meu trabalho, eu fiz o que não devia no meu trabalho, eu fiz o que não devia com a minha namorada, eu fiz o que não devia com a minha esposa. Senhor, me perdoa. E dá nome, irmãos, dá nome ao pecado. Eu fiz isso com fulano, eu fiz isso com Beltrano. Dá nome. Pecado confessado é pecado perdoado. Não é aquela oração: Senhor, perdoa os meus pecados, eu peco demais, amém. Não. Dá nome aos seus pecados. Sabe por quê? Quando a gente dá nome, nós vamos sentindo dor no coração. O Senhor vai perdoando, nós vamos sendo aliviados. Nós vamos sentindo as mãos do Senhor sair de cima de nós como peso. Sai angústia, sai tudo do nosso coração quando nós confessamos nossos pecados. Então nós precisamos ter esse hábito de confessar os nossos pecados. Foi o que Davi fez. Agora olha só, vamos no Salmo 51. Rapidinho. Raul falou até 8h10, então estou dentro do horário. Salmo 51. Olha só, 51, nós vamos ler do 1 ao 4. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os olhos dos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Olha aí, irmãos, Davi colocando diante do Senhor os pecados. Então, por isso que o Senhor falou que não tinha homem com coração igual Davi. Porque ele pecou sim, mas ele foi lá e pediu perdão ao Senhor e nomeou os pecados dele. Nós precisamos fazer isso. Olha só, Davi pede perdão ao Senhor e reconhece que pecou contra ele. Vamos fazer isso essa noite, irmãos, quando nós formos dormir? Vamos pedir, começar a ter esse hábito saudável, espiritual, confessar os meus pecados. Senhor, me desculpe porque eu tratei mal a minha esposa hoje. Senhor, me desculpe porque eu fui tão ríspido com meu filho hoje. Dá nome, irmãos. Não é Senhor, perdoa os meus pecados, não. É dar nome no seu pecado. Senhor, me perdoe porque eu fugi do fulano, eu estou devendo ele, não dei satisfação. E ele está blasfemando contra o teu nome, falando que eu sou um cristão, mas que eu não pago, que eu sou pior do que o lá do mundo. Isso é que eu preciso fazer. Nós precisamos fazer. Vamos lá, versículo 10 ao 13. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Espírito inabalável quer dizer um espírito estável. Não aquele espírito que está balançando toda hora, mas estável, uma pessoa estável, que mesmo passando por momentos difíceis, ele está estável na presença do Senhor. E é isso que Davi está pedindo. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Olha só, restitui-me a alegria da sua salvação, irmão. Nós precisamos ser alegres, irmãos alegres. Tem irmão que é cara amarrado, burro amarrado. Né? Bicudo. Chega no culto, já bicudo. Irmão, já tem que chegar aqui no culto com o coração limpo, já tem que ter joelhado em casa e orado. Está com um problema em casa? O problema é lá na sua casa, irmão, que na igreja tem nada a ver com isso, não, ué. Nós precisamos orar. Chegar aqui alegre, satisfeito, vou ir para a mesa, vou tocar na mesa do Senhor. Graças a Deus, eu estou vivo ainda, eu posso tocar na mesa do Senhor. Eu não sei se na próxima ceia eu vou estar aqui, como vai estar a minha vida. Hoje é a minha oportunidade.
Então, que o Senhor possa devolver essa alegria da salvação ao nosso coração. Quem perdeu essa alegria, ora hoje para o Senhor, diante da mesa do Senhor, para o Senhor restituir essa alegria. Vamos lá, acabando. Então, Davi pede o quê? Ao Senhor que mude várias coisas nele. Nós precisamos agir dessa forma, irmão, quando nós pecamos. É ir diante do Senhor e pedir para nos mudar. E não ficarmos com remorso, como fez Saul e Judas. Saul, se a gente for ver, o pecado dele foi bem menor aos olhos humanos do que o de Davi. Mas o Senhor o destituiu do trono de rei. Por quê? Porque ele não se arrependeu. Pedro negou o Senhor 3 vezes, mas ele se arrependeu. Judas trocou o Senhor por 30 moedas de prata, mas não teve arrependimento, teve remorso, foi lá e se enforcou. Foi lá e suicidou. Então nós precisamos fazer como Davi, pedir o Senhor para nos mudar. O pecado, a culpa é nossa. Às vezes eu tenho a mania, é muito fácil eu falar, o diabo que me atentou para me pecar. O diabo atenta? Sim. Mas eu não posso pôr a culpa tudo no diabo também, não, irmãos. Muitas das vezes sou eu que dei brecha para Satanás entrar na minha vida e fazer as coisas. A coisa começa comigo. A coisa começa contigo. Então nós precisamos pedir ao Senhor para nos mudar. O problema está em nós. Então vamos lá. Não ficar com remorso, como Saul e Judas. Vamos abrir a palavra do Senhor então para a gente terminar na conclusão. Antes de eu ler um texto aqui. Isaías 59, 2. Olha por que a gente precisa tomar bastante cuidado com o pecado, irmãos. Olha só. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Irmãos, às vezes o Senhor não está ouvindo a nossa oração por causa de quê? Por causa do meu pecado. Olha que seriedade. Senhor, tenha misericórdia de nós nessa noite, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Então, olha só, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, irmãos. O Senhor, às vezes, não escuta a nossa oração que está falando aqui, os nossos pedidos. Os nossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. O Senhor é santo, então nós precisamos ser santos, irmãos. Precisamos buscar a santidade a qualquer preço. Nós precisamos pagar preço. Irmão que não paga preço, ele é presa fácil. Tem que pagar preço. Eu vou terminar lendo estudando, eu achei uma aula, um estudo bíblico do Hernandes Dias Lopes, e ele é um dos homens que eu mais vejo ministrações, estudos e livros. Eu e a Alessandra fizemos um curso de casal na pandemia, online com ele, né? Eu tenho um caderno lá. Às vezes, quando algum casal chama a gente para ver o problema, eu levo esse caderno, a gente desfruta dele. Então, eu peguei esse estudo dele aqui. Olha o que ele fala sobre o pecado para a gente terminar, para a gente orar e terminar. Olha só. O efeito do pecado é devastador. A tempestade que ele provoca é avassaladora. Deus perdoou o pecado de Davi, mas não suspendeu suas consequências. Davi pagou quadruplicadamente o que fez com Urias, no caso da morte de seus 4 filhos. O que Davi impôs a Urias voltou-se contra ele de forma mais violenta. O pecado não compensa. Oferece um momento de prazer e entrega uma vida inteira de desgosto. Promete liberdade, mas escraviza. O pecado sempre vai levar você mais longe do que gostaria de ir. Sempre vai reter você mais tempo do que gostaria de ficar. Sempre vai lhe custar um preço mais caro do que gostaria de pagar. O pecado é uma fraude. Sua aparência é atraente, mas esconde a carranca da tragédia. Sua isca é apetitosa, mas esconde o anzol da morte. Seu banquete é repleto de iguarias apetitosas, mas aqueles que se refestelam nele encontram apenas o cardápio da morte. Fuja do pecado,
Não siga as inclinações do seu coração corrupto, tá vendo? Fica ouvindo o coração para ver. Fuja dos ambientes escorregadios. Mantenha-se cauteloso. O preço da liberdade é a constante vigilância. Repetindo a mensagem anterior, vigie, irmãos. Vigiemos todos nós, amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir perdão, Pai. Perdão para tocar na tua mesa nessa noite, Pai. E eu quero, quando chegar em casa nessa noite, eu quero nomear todos os meus pecados que o Senhor me lembrar, Pai. Todos os meus pecados diante do Senhor, como eu aprendi hoje com essa palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, me leva a ser um homem que assume os meus erros. Me leva a ser um homem de Deus que assume os meus erros, os meus pecados, e que eu possa ter consciência que quando eu peco, eu erro contra o Senhor. Eu peco contra o Senhor. Eu desprezo o Senhor, eu desprezo a tua palavra, como o seu Espírito falou para nós nessa noite, ó Pai. Então que eu possa realmente estar falando para o Senhor os meus pecados, para que o Senhor possa me perdoar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós como igreja do Senhor aqui na terra, nós possamos ter esse tipo de atitude, Pai. Que o Senhor possa nos acolher nessa semana, que o Senhor possa receber de nós uma verdadeira adoração, Pai. Que o Senhor possa receber de nós realmente algo que é respeitoso diante das pessoas, diante da nossa família, Pai. Que as nossas atitudes sejam atitudes de homens e mulheres de Deus. Nos livra, Pai, de estar pecando contra Ti. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, certo de que o Senhor fará a Tua vontade na nossa vida. Amém, irmãos. Passa a palavra ao Raul.